falar sobre o perispírito. Tem alguém aqui que não seja espírito? Eu sei que tem gente que veio pela primeira vez. Você não é espírito? Não, então tá bom. O tema pode ser um pouco complexo, um pouquinho complicado até, mas depois da palestra, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, a gente pode esclarecer, tá bom? E esse tema aqui eu escolhi pelo Espírito porque nós somos espíritas. E isso aqui é uma das partes importantes da doutrina para a gente entender como é que funciona o processo espírita. Às vezes as pessoas nos perguntam qual a diferença do espiritismo para o catolicismo, para o protestantismo. Então, ou seja, a gente tem que ter base e entender o que é o espiritismo para a gente poder defender a codificação e ajudar a ampliá-la e a crescer de acordo com o que a gente aprendeu até agora, com os ensinamentos da doutrina espírita. E o perispírito eu acho interessante também, porque a gente fala bastante entre ciência e religião. E eu diria que, dentro do espiritismo, uma das coisas mais próximas da ciência é o perispírito. E eu vou explicar durante a palestra para vocês por que existe essa proximidade. E se um dia a ciência chegar próximo da religião, o perispírito deve ser esse elo que vai acontecer entre a ciência e a religião. Então, é importante, ainda mais aqui na América, que a ciência é muito forte. Você vai conversar com o americano, a religião está perdendo certa força, mas a ciência é muito forte. Então, se você conseguir ter uma conversa saudável, e você consiga colocar o seu ponto religioso, o seu ponto moral, e explicar algumas coisas que para a gente espírita a gente já consegue enxergar adiante, ajuda no pensamento com a sua ciência também. E eu acho que é isso que a minha intenção, na verdade, não é fazer uma palestra complexa, porque é um tema difícil de entender. Mas é uma coisa, eu quero abrir a ideia para que vocês, com o decorrer do tempo, vão expandindo em relação ao perispírito. E qual é realmente a função do perispírito? Qualquer pergunta, por favor, levantar o seu braço, a gente está aqui realmente para ajudar a esclarecer. O Ted, ele diz que quando a ciência descobrir o perispírito, vai ser muito mais fácil cuidar das doenças. Isso. E tudo começa no perispírito e se expande para o corpo. Com certeza. Eu estou lendo um livro desse tamanho sobre perispírito espetacular. Do Zimmermann, não sei como é que teria conhecido isso. Depois eu te conto. Está ótimo, perfeito. Então vamos lá. Eu geralmente gosto de começar minhas palestras pegando os fundamentos dentro do Evangelho e Livro dos Espíritos, porque temos que ter essa base para entender o assunto, né? Então, Kardec, durante a codificação, ele fez uma pergunta. Pergunta 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o liame que une a alma e o corpo, ou seja, algo que liga essa alma e o corpo. Então Kardec já começou dizendo, peraí, não é só a alma e não é só o corpo. E só para adiantar um pouquinho, pessoas que não são espíritas, a alma a gente classifica como sendo o espírito no estado encarnado, ou seja, nesse momento atual dessa vida, quando o espírito está encarnado, a gente chama de alma. Então você vai ver a gente falando de espírito, a gente falando de alma, essa é a diferença. Qual é a natureza desse liame? Essa pergunta 135A. Semimaterial, quer dizer o meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Então, ou seja, aqui a gente ainda não está falando sobre o perispírito. Kardec, simplesmente, a pergunta feita foi: existe algo entre a alma e o corpo? Sim. Qual é a natureza? Ou seja, da onde que vem essa conexão? O que faz esse elo? E ele está simplesmente dizendo, primeiramente, que é um corpo semimaterial. Então, aqui já é um primeiro sinal para a gente de como o perispírito ele é formado. Ele não é algo totalmente ligado somente para o lado do espírito, ou seja, totalmente
inalcançável, mas ele também não é totalmente material, ao ponto que a gente pode tocar, pode sentir, pode fazer várias coisas de uma forma simples. Tá? Vou entrar em detalhes que a gente tem condições de ver, mas de uma forma mais fácil de ser entendida no momento, é que ele é semimaterial, ou seja, ele tem propriedades materiais para justamente ter contato com o corpo material através das moléculas. O homem é assim formado de 3 partes essenciais: o corpo, ou ser material, semelhante aos animais; a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é habitado; e o perispírito, o princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro ocultório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são um fruto, a semente, a polpa e a casca. Então, aqui começa já a entrar na questão do perispírito. Kardec, na verdade, ele colocou, né, esse ponto intermediário, essa matéria, semimatéria intermediária entre a matéria e o espírito, de perispírito. E, nesse caso aqui, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que eles são interligados. E aí vem uma parte interessante, que às vezes as pessoas ficam naquela dúvida: interligados de que forma? Né? E pelo estudo e pelas obras que nós temos espíritas, eles simplesmente são, o nosso corpo e o perispírito são todo entrelaçado, como se fosse uma teia que liga o nosso perispírito ao nosso corpo físico. E é tudo interligado, célula por célula. É impressionante. Então, como a Ivone falou anteriormente, às vezes a gente tem doenças que a gente fica tentando tratar e tratar e tratar. Se a gente soubesse chegar na origem, ou chegar nessa conexão, a gente vai conseguir resolver muitos problemas de muitas doenças de uma forma muito rápida. Após desencarnar, então, não há mais perispírito. O perispírito existe ainda, tá? Porque ele está ligado também com o espírito. E a gente vai chegar um pouco mais adiante. Mas, entrando um pouco nessa questão que você falou agora, porque muita gente pergunta, é uma pergunta interessante. Para médios videntes, e o que eu estou dizendo aqui é testemunho de médios videntes que já escreveram vários livros e nos relataram. Quando a pessoa está no momento de desencarne, tá? A pessoa está em falecimento, o que acontece? Você nota geralmente o perispírito se desligando do corpo físico através dos dedos dos pés e vai subindo. Então ele vai simplesmente se desligando de baixo para cima até chegar no ponto final, que é aqui, que é uma localização que a gente diz que o espírito está. Que é justamente no final, aqui do cérebro da cabeça aqui, que é o ponto pineal, não é isso, Ivone? Pineal. Olha, mas disse que a gente jamais perde o perispírito, você nunca perde a sua individualidade. Só que você vai ficando cada vez mais depurado e você vai se afinizando com espíritos de categorias mais puros. Nunca perdemos a nossa individualidade. Isso é lindo. É pelo perispírito que você jamais perde a individualidade. Então, como a gente está dizendo assim, ele existe ainda e vai continuar, mas a gente vai chegar mais à questão de como é que funciona depois da morte. Vamos lá. Próxima pergunta 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não conservasse? Então, ou seja, mostra porque o que acontece. O espírito, ele também está na questão de evolução e o perispírito também está passando por isso. Então, é necessário, após a morte, que você causa e efeito. Né? Você vai ter, ainda que amadurecendo, e como a Ivone falou, eu tenho slides que vão falar mais adiante, o perispírito ele vai com o tempo se modificando, ficando cada vez mais sutil e mais leve, de acordo
os espíritos, o perispírito está de acordo com as condições daquele planeta. Por exemplo, Júpiter, um exemplo, tem vários espíritos lá, encarnados, e a gente não consegue, com nossos instrumentos, ter visibilidade, porque a gente não consegue ver os perispíritos que estão vivendo naquele momento em Júpiter. Então, ou seja, cada planeta, existem vários planetas que nem a Terra de provas de expiação, com a mesma faixa etária vibratória que nós estamos vivendo, e sim, existem pessoas encarnadas, materiais que nem a gente, e existem perispíritos que parecem também que nem a gente, porque seja de baixa vibração. Mas isso aí são vários planetas, mas não estão próximos da Terra. E a gente tem um ponto ainda de dizer, conseguimos ver. Mas dizer que não existe vida fora daqui é surreal. Ou seja, a gente tem que acreditar nisso e o Espiritismo nos coloca isso, a pluralidade dos planetas. Só que o perispírito nas condições daquele planeta é diferente do daqui. Então vamos falar agora um pouco sobre as funções do perispírito, para que elas servem. E uma das funções dela é a de contenção, ou seja, o perispírito ele tem que simplesmente dar o caráter de delimitar, desde o bebezinho nascendo aí da fecundação até o crescimento, ou seja, ele acompanha esse processo todo da vida, ele dá vida ao corpo material. É uma forma mais simples de explicar isso aqui. Então, ou seja, o perispírito ele é muito importante, porque, como a Ivone falou, na medida que ele adoece, o corpo físico também vai adoecendo. Porque ele está nesse processo todo de dar energia para o corpo físico. Função de ligação. O espírito ele é bem interessante, porque o que acontece? Ele precisa desse contato, ou espiritual, ou encarnatório, ou seja, de pessoa para pessoa. E o perispírito é que dá essa ligação entre os corpos, tanto do lado espiritual como do lado físico. E essa ligação, ela é bem interessante, porque o que acontece? Ela é de acordo com a vibração daquele espírito, e consequentemente do perispírito também. Então, ou seja, um perispírito mais evoluído, ele consegue ter acessos a não só esse planeta, mas outros planetas e seres mais evoluídos. Um perispírito, ou seja, um espírito que ainda está aprendendo, ainda está com dificuldades morais, de crescimento, esse espírito ligado ao perispírito tem mais dificuldade de ligação com os espíritos elevados. Você não simplesmente pega e fala assim, eu sou uma pessoa mal, mas na hora que eu morrer, ou até no meu sono, eu vou para ver Jesus, eu vou ver os anjos da guarda, eu vou para os planetas de muito mais evoluídos que a Terra. Não é assim que funciona. A gente não escolhe, tá entendendo? Como o nosso perispírito está formado. Ele está ligado diretamente ao nosso espírito e às nossas condições daquele momento. Então essa ligação aqui, ela acontece muito, eu diria aqui, da superioridade para baixo, em vez de baixo para superioridade. Claro? Olhando aquela imagem do slide anterior, quando a gente sonha, que a gente faz, onde que fica o perispírito? Quando a gente sonha, quando faz o Que quê? a gente sai, né? Daí, aonde que fica o perispírito? Então, o espírito ocupa o nosso corpo. Na verdade, Você bota do espírito, perispírito. Então, daí o corpo fica aqui enquanto a gente está dormindo, mas tem o perispírito. O espírito está no espírito. pensa da seguinte forma, Fernanda, para te ajudar aqui. Pensa no espírito, tá? Como sendo uma bola de luz. Esse é o espírito. Quem te dá a forma que parece a nossa forma do nosso corpo humano é o perispírito. Então, quando você vê os médios que têm de evidência, por exemplo, que vê um espírito, ele vai ver no formato de perispírito, ou seja, praticamente da forma como a gente vê o corpo. Claro que muito mais sutil, tá?
dependendo do grau também, porque tem perispírito que parece a própria carne, que é de tão grosso que é tão, mas geralmente é mais sutil, mas ele vai ver a formato, porque o que acontece? É o formato que a Terra, o planeta Terra, aceita. Em outro planeta, a forma vai ser diferente. Mas aqui no nosso planeta, nós, no momento que nós estamos vivendo, o perispírito ele vai vir quase que semelhante como você é uma pessoa material. Então, como você falou, então a resposta, mas preste bem atenção. O perispírito ele sai no som, tá vagando por aí, mas ele está ligado com o seu corpo. Porque o perispírito, você está vivo, ele está gerando energia para o corpo. Então, ou seja, qualquer coisa ele volta para o corpo. Você às vezes dá aquele susto, né, quando acorda. Então acontece muito isso. Função de intercâmbio. Então, através de elementos sutis, o perispírito traduz ao espírito as informações ocorridas na carne, bem como conduz a resposta do espírito ao corpo. Então, essa conexão aqui é sempre de espírito, perispírito, para o corpo físico e assim vai. E o perispírito, como a gente já falou anteriormente, ele é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Uma parte interessante aqui, que eu vou falar, eu poderia falar um pouco mais adiante, mas eu vou falar agora. A gente olha essa conexão aqui, do espírito e do perispírito do corpo físico, e a gente sempre acha que o perispírito ele é intermediário. Mas ele é intermediário no ponto de conexão. Ou seja, o espírito se comunica com o perispírito está todo interligado com o nosso corpo, célula por célula. Mas não significa que o perispírito está enclausurado dentro do nosso corpo. Ele inclusive pode estar expandido no sono, como você falou, ele sai. Então, ou seja, ele não está preso. Isso aqui não é uma casca que a gente está proibindo o nosso perispírito de sair. Então, por mais que ele seja intermediário, ele não está preso aqui dentro. Tá? Só para deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas ficam às vezes confusas, né? Porque eu não estou vendo teu perispírito, ele não vai sair do teu corpo, entendeu? Então não é bem assim. E não é só no momento de mediunidade ou de transe que o perispírito sai. Na verdade, às vezes eu estou aqui e ele pode estar um pouco mais dilatado, um pouco mais expandido do que o meu corpo físico no momento. E às vezes médium vidente consegue ter essa visualização. É isso que você falou interessante, porque às vezes quem tem mediunidade disso e não tem muito conhecimento do que está se passando, dá a impressão que a mão fica agigantada, que os membros passam, e esse feeling nada mais é do que a expansão do espírito. A pessoa fala, nossa, eu estou sentindo como se estivesse levitando. Grande. Verdade. Vamos falar agora um pouco mais das propriedades do perispírito. É dele que eu estou lembrando. Zambiazina, né? Ah, é? Então, a primeira seria a plasticidade. E o que a plasticidade nos coloca? É que, justamente isso, o espírito ele vai criar o perispírito de acordo com as condições daquele planeta. Então, o perispírito ele tem essa capacidade de adaptação para as condições daquele momento, daquela situação, daquela encarnação e daquele momento, no caso a gente aqui, nós estamos vivendo provas e expiações, ou seja, nesse momento nosso perispírito está interligado com o nosso espírito para essa condição. Existem outros planetas que estão numa situação bem diferente, então o perispírito está simplesmente de uma forma diferente do que nós estamos vivendo aqui hoje, materialmente e semimaterial. Fluido cósmico universal do planeta. Isso. Vital. E isso aí que a Ivone colocou também é muito importante. O perispírito ele é criado através do fluido vital, ou fluido cósmico, como a gente fala às vezes. E que é o mesmo princípio que deu origem à matéria. É justamente o mesmo princípio. E esse fluido vital, o fluido cósmico, ele está em todo o universo. Então, ou seja, a matéria que cria, a origem que cria é a mesma. Mas o perispírito tem que, por exemplo, daqui da Terra, por exemplo, nosso, ele sofre processo de gravitação. Onde tem planetas que o perispírito não passa por um processo de gravitação. Um exemplo. Se a gente pegar e o nosso perispírito
provavelmente não conseguiria ir para certos planetas pelas condições físicas que ele foi desenvolvido para esse planeta aqui, Terra. Da mesma forma que o nosso corpo físico não aguentaria, por exemplo, a Lua. A gente não pode ir para a Lua sem o equipamento certo e sobreviver. Então o nosso perispírito também passa por isso. Mas a origem dele é o fluido cósmico universal, que é para todos eles. Densidade. Isso aqui é outro interessante. As pessoas não têm densidade, o perispírito. E sim, eles têm densidade e é de acordo com o indivíduo e o progresso dele espiritual. Né? É tão delicado, mas ainda é uma matéria. Se a gente classifica o perispírito como sendo matéria, ele tem que ter densidade. E ponderabilidade, ou seja, o peso, ele também está ligado com a densidade. E aqui, bem interessante, a densidade e a ponderabilidade diz o seguinte, que de acordo com o nível moral daquele espírito, é que define o peso e a densidade do perispírito. Ou seja, aquela pessoa que tem moralidade muito baixa, o peso e a densidade é maior. Aquela pessoa que tem moralidade muito elevada, é tão sutil que o perispírito se torna bem leve. E a densidade também. Existe um estudo que eles pegaram uma pessoa encarnada no momento de falecimento. E essa pessoa estava em uma balança e depois que a pessoa veio desencarnar, a balança deu um outro peso. Pouquíssimo, mas deu. E, claro, nada saiu do corpo assim, não foi sangue que foi retirado, nada. Então, ou seja, nada alterou com aquela pessoa no momento do desencarne, mas o peso alterou. Então, ou seja, para a gente que acreditamos no Espiritismo, é aquilo que eu venho falando, a questão dos elos com a ciência. Tá entendendo? Isso aí é uma coisa que muitos vão dizer assim, acontece, entendeu? Existe assim, não, isso aqui a pessoa faleceu, os músculos estavam a rigidez e tudo mais, eles vão encontrar outras explicações. Nós espíritas, nós acreditamos que o perispírito tem peso, tem densidade, e aqui há uma comprovação real que naquele desencarne o peso alterou do corpo físico. Né? Luminosidade, aqui é outra questão que a gente veio falando anteriormente, ou seja, quando o nosso perispírito, ele não está simplesmente preso ao nosso corpo, ele na verdade ele gera essa luz, e quanto mais elevado moralmente o espírito maior ele consegue expandir essa luz. Quanto menos a moralidade, mais opaco ele fica. Então, ou seja, para quem muitas vezes sessões mediúnicas, é comum você ver o espírito dizendo que viram luz, ou que estão vendo muito luz. É justamente isso, é a aproximação às vezes desses espíritos mais evoluídos, elevados, que trazem essa luz. Existem vários testemunhos também de pessoas que estavam naquele processo de quase morte, né? Que é a pessoa que está muito mal de saúde, isso inclusive não tem nada a ver com o espiritismo, existem vários relatos, coma e tudo mais, e as pessoas falam muito dessa luz, eles veem essa luz chegando perto deles e tudo mais. Nada mais é essa luz do que o perispírito de um espírito mais evoluído se aproximando. Tá? Essa luminosidade é constante ou ela varia em razão do humor da pessoa ou de momentos, pode aumentar ou diminuir? Como é isso? Eu diria o seguinte, para uma pessoa encarnada, ela pode variar. Tá? Para a pessoa desencarnada, de acordo com a evolução moral daquele espírito, ela é mais constante. Tá entendendo? Porque, ou seja, na hora que você está desencarnado, você, na verdade, não está... Por mais que você está estudando e está aprendendo. Mas, no momento atual, e o que eu estou falando aqui, Gisele, é mais na questão que a gente está vivendo aqui nesse planeta de provas de expiação. Tá? Os espíritos, na verdade, eles evoluem muito mais moralmente na encarnação. Tá? Então, nesse momento agora, dependendo de como você está moralmente, essa luz vai expandir de várias formas. Tem
Você pode ser uma pessoa muito boa, a luz está explodindo. Você chega bem ali e começa a mentir. Aí a luz começa a... Tá entendendo? Ou seja, a gente está nesse processo de aprendizagem e provas de expiação. No momento de desencarne, ele é um pouco diferente. Respondi essa pergunta? Desculpa, Ted, um nome que eu acho que muita gente conhece pro fator da luminosidade do perispírito é a própria aura, né? Justamente. Muita gente conhece isso e tem esse negócio de fotografar, não sei como é que funciona, mas A ciência se aproximando Exatamente. também. Né? A ciência se aproximando. Outra questão do perispírito também é a penetrabilidade. Então, o que ele diz aqui é o seguinte, que o espírito, ele é um perispírito, o espírito, claro, também, ele é tão sutil que ele consegue simplesmente atravessar de uma forma bem delicada as questões materiais. Então, ou seja, não é uma surpresa que você às vezes está em um quarto trancado, ou você está em um lugar assim, tão protegido. Infelizmente, para a espiritualidade, eles podem entrar em qualquer canto. É isso aí. Vamos lá. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Eles atravessam todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Anota Kardec. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Isso foi das obras póstumas, né? Observa-se, entretanto, que em níveis menos adiantados, os espíritos muitas vezes não conseguem atravessar os obstáculos materiais, simplesmente por ignorarem que podem fazê-lo. Ou seja, tecnicamente o perispírito ele tem essa penetrabilidade, mas às vezes acontece muito dos espíritos, principalmente aqueles que estão de baixa evolução, baixa vibração, e eles acharem que não conseguem. Isso, às vezes, na mesa mediúnica é muito interessante, porque eles acham, às vezes, que estão vivos ainda, que estão presos à matéria, e eles não conseguem enxergar, não conseguem passar, não conseguem nada. Esse que você queria colocar aí, a questão da... O meu sogro, ele morria de medo da mediunidade, do evangelho, e ele via muito espírito, então ele morria de medo. Então ele, antes de dormir, ele botava, uma vez ele viu na sala, aí ele se trancou no quarto e botou o algodão na fechadura da porta para não entrar. Assim que ele acabou de botar o algodão, perdeu um tempo ali, quando ele olhou, estava sentado na cama, esperando. Uma pergunta, um comentário talvez. Você acha que esses... Sou bem nova aqui para aprender. Esses espíritos ruins que acabam afetando o seu pensamento positivo e negativo, tem como entrar dentro da sua matéria ou do seu espírito? Ou eu acredito que os pensamentos negativos são espíritos negativos que estão tentando entrar dentro do seu pensamento e não leva você a fazer coisas negativas, mas que você sente a vibração. Claro. Que tem algo mais. Eu começaria explicando que primeiro nada entra, tá? O seu corpo é o seu corpo, o seu perispírito é o seu perispírito, o seu espírito é o seu espírito. Ou seja, ninguém vai assumir nada, porque já está preenchido. Mas com certeza pode influenciar. Existem, no espiritismo nós chamamos de casos de obsessão. Inclusive tem uma palestra aqui recentemente sobre isso, que mostra como os outros espíritos, inclusive encarnados ou desencarnados, podem influenciar, tá entendendo, o seu perispírito e seu espírito consequentemente. Então, trata de perispírito para perispírito. Eles querem influenciar, mas o mérito ou o desmérito é nosso. A escolha não vai fazer isso, eu sei que está errado, não vou dar. Então, por exemplo, nessa palestra que nós falamos sobre obsessão, existem casos que a pessoa tem condições de parar e pensar assim, poxa, isso aqui não sou eu que estou pensando isso, não faz sentido, eu vou tentar sair dessa, vou tentar fazer um bem, caridade e tudo mais para elevar a minha vibração, né? Mas existem casos que a pessoa, de fato, ela está bem obsidiada, a vibração dela, moral, está lá embaixo,
Então, não é que ela perdeu, que aquele outro espírito assumiu o corpo dela, não é isso. Mas, às vezes, ela precisa de um acompanhamento médico, tá? Às vezes de uma antidepressão, para ela conseguir sair daquele estado físico de depressão, para começar a entender a questão moral. Porque, na verdade, no fundo, o que você quer? Você quer elevar o seu nível moral, a sua vibração, para você criar essa proteção e não deixar que um espírito fique ali influenciando. Então, essa é a intenção. Mas muita gente, às vezes, não está com condições físicas para conseguir fazer isso. Então, ou seja, existe, a ciência está aqui para nos apoiar. Como a religião também está. Então, ou seja, é importante. Mas, voltando para a sua pergunta, não é que, quando a gente fala penetrabilidade, é em relação a atravessar, por exemplo, uma parede, sair daqui para outro país, de uma forma, um pensamento, você ir daqui ter contato com pessoas que já desencarnaram. É essa a questão que a gente está falando, mas não é necessariamente de entrar no corpo de outra pessoa e assumir. Tá bom? Responde essa pergunta? Tá bom. Temos mais 3 aqui: visibilidade, corporeidade e tangibilidade. Então, isso aqui é muito comum para quem, como disse, tem médios que conseguem ter essa questão da visibilidade e conseguem ver os perispíritos, mas é uma coisa interessante porque a primeira e a segunda, a visibilidade e a corporeidade, é bem interessante porque o perispírito, ele não tem, por mais que ele seja semimaterial, a forma dele de se comunicar é diferente do nosso corpo físico. Por exemplo, a gente precisa estar com nossos olhos direcionados para aquilo que a gente quer ver. Se algo estiver acontecendo aqui atrás de mim, os meus olhos não vão conseguir visualizar aquilo ali. O meu ouvido só vai conseguir escutar uma determinada distância. A partir daquele momento, eu já não consigo mais escutar. A minha fala só vai chegar a uma determinada distância. No perispírito é diferente. Na verdade, ele usa simplesmente todo o perispírito para se comunicar. Então, a visibilidade e a corporeidade é muito importante nisso, porque você precisa ter todos os seus sensores todos abertos. E aí, como a Ivone falou, às vezes um perispírito consegue se comunicar com outro perispírito. E aí que vem a mediunidade também, e a gente consegue, tem médicos que conseguem ter esse contato, porque os sensores estão todos ligados. Diferentemente do corpo físico, que nossos sensores é meio que limitado. A tangibilidade também tem relatos de a pessoa estar às vezes sentada e você sente uma mão no seu ombro. E essa mão, às vezes, tem peso, tem temperatura, você pode sentir até dor. Tem gente que sofre com espíritos que às vezes eles machucam a pessoa fisicamente. Tá entendendo? Então, ou seja, essa tangibilidade é outra característica do perispírito que pode vir a acontecer. E da mesma forma que ele pode estar muito próximo da matéria, que a gente consegue sentir, na hora que você olha, ele desaparece. Ou seja, ele é tão sutil que ele pode, de fato, desaparecer naquele exato momento. Sensibilidade global, foi mais ou menos aquilo que nós falamos agora há pouco. O interessante aqui da sensibilidade global é que ele pode acontecer tanto da forma física como da forma espírita, do espírito, né? Então, ou seja, é tudo interligado e, de fato, em todas as direções. Isso aqui também eu acho bem interessante, sensibilidade magnética. Por que eu acho interessante isso aqui? É porque a gente fala muito no espiritismo do passe. A gente toma passe, inclusive após aqui a palestra nós vamos tomar o passe. E por que o passe é importante? É justamente isso, é para dar esse contato magnético no nosso perispírito, essa transfusão de fluido que vai acontecer durante o passe, nosso perispírito é que está recebendo isso através da sensibilidade magnética. E o interessante, e às vezes até uma certa curiosidade, muita gente para e pergunta assim, por que quando eu estou tomando passe ninguém me toca? Porque ele não tem que tocar com você para tocar no seu perispírito. Lembra que a gente começou? O perispírito está ali, ó, crescido, aquela luz,
Então, quando o passista está dando aquele passe, ele está simplesmente tendo contato fluídico com o teu perispírito. E é essa a intenção. E vai ajudar a matéria, vai ajudar o teu corpo? Sim, porque o teu perispírito está interligado com o teu corpo físico. E vai ajudar o teu espírito também. Então, ou seja, você tocando no perispírito, você fazendo essa troca de fluido magnético, você está resolvendo o problema tanto para o lado espiritual como para o lado físico. Existem várias curas de doenças através de passe. É bem interessante, é um estudo muito interessante sobre isso que já vem acontecendo faz alguns anos. Expansibilidade é aquilo como a Ivone falou anteriormente. O perispírito é que se interliga com o outro, né? Então tem o corpo físico, o espírito, ali seria o médium, no caso, aqui o comunicante, mas é através do perispírito e do pensamento que existe essa comunicação. Bicorporeidade. Isso aqui é a faculdade do perispírito que possibilita em condições especiais o seu desdobramento, sucessivo e às vezes quase simultâneo. Então, ou seja, é o momento que o espírito consegue se desligar do corpo, e aquilo aí mais ou menos que a Fernanda estava perguntando anteriormente, né? Como é que funciona esse desdobramento? Então, o sono é um grande exemplo que de fato a gente pode ter e mostra como é que funciona. Eu vi uma nomenclatura diferente, acho que eles também chamam de projeção astral, né? Eu não conhecia essa como é que eu, mas ela está É isso mesmo? Unicidade, isso aqui é outra questão que eu acho bem legal, porque o que acontece? Nós somos únicos, o espírito é único e o perispírito também. Tá? E por quê? E não é só, quando eu falo único, não estou falando na questão física, visual, estou falando na questão moral. Cada espírito está em um momento, tá, de uma condição moral. E de acordo com aquela condição, o perispírito também está junto. Então, ou seja, é totalmente único, nós somos totalmente um diferente dos outros, encarnados e desencarnados. Quando a gente está desencarnados, a gente também é totalmente único. Mas não pense, aí vem aquela pergunta assim, mas aí como é que a gente vai reconhecer depois do desencarne? É porque existe, claro, a semelhança daquelas encarnações que nós vivemos e das condições morais que nós também estamos. Então, ou seja, no momento do desencarne, claro que os perispíritos, eles têm uma forma de se comunicar, justamente por isso, pela unicidade, a gente sabe quem é quem. Tati, só um instantinho. Claro. É por isso que a beleza, o encanto da maravilha da criação divina é que ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós é um ser especial no universo. E por isso que não tem ninguém melhor que ninguém nem pior. Tem mais maduro, moralmente, espiritualmente, e menos desenvolvido. Então, toda uma potencialidade de perfeição está aqui dentro da gente, esperando para ser desenvolvida. Então isso aí depende de nós. O gol é a perfeição, o tempo é por nossa conta. Que a gente vai para refletir cada vez mais Deus. Então é lindo, gente. Parece que a gente foi chamado para fulfill God's will. Só para rimar. É isso aí. Mutabilidade no processo evolutivo sofre as modificações condizentes com a sua evolução moral. Então, ou seja, aquilo que a Ivone acabou de colocar e como a gente vem dizendo anteriormente, né? Então, ou seja, ele vai se mudando com o decorrer da sua evolução. Quanto mais evoluído você tiver moralmente, mais sutil aquele perispírito se torna. Capacidade refletora. O perispírito, nas palavras de André Luiz, é suscetível de refletir em virtude dos tecidos rarefeitos de que formam pensamentos e também na dimensão física, influindo na fisiologia dos centros vitais. Ou seja, a gente tem condições de se comunicar, né? Só um pouquinho, voltando claro. Aí, eu acho que esse sentido do refletor que ele está falando é de que o perispírito vai refletir no corpo o que está acontecendo no perispírito, né? Isso, também.
também. E essa reflexão aqui Influindo, justamente ali, influindo na fisiologia. na fisiologia. Por isso que a gente fala compulsão, medição. Aliás, medição e compulsão. E isso aqui é bem interessante que você está colocando, porque o que acontece? De acordo com as encarnações que nós tivemos, tudo fica gravado no nosso perispírito. E tem certas sequelas. Tem certas, infelizmente, se você abusou de certas encarnações, vou dar um exemplo aqui, nada que eu tenha algo contra, mas, por exemplo, o fumo, o cigarro, ele pode gerar consequências no seu perispírito, na região do pulmão e tudo mais, que nas reencarnações próximas, ele pode vir a trazer, você pode sofrer por falta de ar, inexplicável, problema, bronquite, asma e tudo mais. Então, ou seja, são refletores, são reflexos do perispírito para o próprio corpo físico. E pode acontecer o inverso. Nessa encarnação, se eu estou abusando de um determinado entima de chakra ou de um determinado ponto físico, isso pode também dar uma consequência para o nosso perispírito. Então, ou seja, é uma mão dupla de reflexão. Pois o espírito eletronar, ele sabe exatamente quem é quem. Ele espelha o espírito, porque tudo que a gente faz de dentro para fora fica marcado pelo espírito. O que os outros fazem com a gente, sempre com eles. Ora e vai embora. Não vale a pena, como Jesus falou. Nada nem ninguém merece a minha paz. Porque tudo que a gente faz está aqui. Ninguém vai. Você pode correr, mas não vai se esconder nunca. Com certeza. Eles vão saber exatamente, principalmente os espíritos superiores, ver a gente perfeitamente transparente. É verdade. O odor é outra coisa que o perispírito tem, né? Você sente o odor particular. Isso aqui é interessante, não sei se já tiveram essa oportunidade, eu já tive essa oportunidade de você estar numa sessão mediúnica, não é nem mediúnica, desculpa, eu estava numa palestra, e aí o médium e o palestrante estavam fazendo a palestra e tudo mais, e na hora da prece veio um cheiro, começou com um cheiro de rosa e depois com um cheiro de éter, muito forte no ambiente. E impressionante, realmente eu nunca tinha passado por essa situação, mas você olha assim, você até na hora do nervosismo, a gente abre os olhos para ver se alguém estava ficando éter, ou assim, cheiro meio de hospital, assim, bem interessante. Começou com as rosas e depois foi pro cheiro do éter. E de fato não existia nada naquele ambiente que pudesse estar gerando aquele cheiro mais. Na verdade, o que era? Era, através da prece do palestrante, ele estava simplesmente, o perispírito dele, se expandindo, e o meu perispírito de outras pessoas que estavam também, que sentiram também, estavam captando esse odor. E o cheiro das pessoas que desencarnaram? Eu já tive uma experiência que eu senti o cheiro de uma pessoa que desencarnou recente, na época, muito forte. Lúcida, acordada, das minhas orações, orando. Então, uma pessoa desencarnada também, quando o espírito vem nos visitar, a gente sente esse cheiro? Sim, porque é o perispírito, né? O perispírito, ele pode, uma das características, que são características do perispírito, e uma delas é o odor. Então, ou seja, ele pode de fato trazer com ele esse cheiro, até uma forma de lembrança, tá entendendo? De trazer, para ter esse contato com você. Pode acontecer sim. Como acontece a temperatura, que é a próxima aqui, foi o que eu falei anteriormente em relação à mão, né? O perispírito, tem gente que sente aquela mão, aquela presença, e você sente a mão do perispírito quente, né? Então, ou seja, são características que não necessariamente você tem que estar encarnado para você sentir. Você no processo também de desencarnado, você pode vir a sentir. O seu perispírito são características do perispírito. Tá? Então, são quase na hora. Como conclusão, eu gostaria de lembrar a todos, infelizmente eu não tenho um slide da conclusão, mas o que eu gostaria de lembrar a todos é o seguinte, é que isso existe uma forma de a gente conseguir elevar esse perispírito, ou seja, cuidar desse perispírito. É importante
Da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo material, a gente gosta de fazer aquela ginástica, a gente gosta de comer bem, a gente gosta de arrumar nosso cabelo, a gente gosta de pegar aquele solzinho para pegar aquele bronze, tudo com ele. A mãe já olha pro Márcio aí. Mas, ou seja, da forma que a gente quer cuidar do nosso corpo físico, agora que a gente sabe que existe também um corpo semimaterial, que é aquele espírito, a gente pode cuidar dele também. E qual é o nosso papel para cuidar? Como é que a gente faz para ter esse contato? É através da moralidade. Ou seja, quanto melhor você se torna, quanto mais aberto para a doutrina também, para encontrar uma razão, que a vida não é só isso, que a vida não é só esses bens, que a vida não é só essa única, que a gente tem muitas outras pela frente, aquelas desavenças, aquelas raivas, rancor, inveja. Quanto mais a gente conseguir sanar tudo isso, a gente está nada mais, nada menos elevando moralmente, elevando nossa vibração e cuidando do nosso perispírito. Se a gente abusa do nosso corpo, se a gente abusa desse momento que nós estamos vivendo encarnados, é claro que nosso perispírito vai sofrer também. Então, ou seja, a gente não está cuidando como a gente deveria. Às vezes a gente se preocupa muito com a casca, com a parte externa, e a gente esquece às vezes da parte interna, que é o nosso perispírito. Tá bom? Então essa seria a mensagem de conclusão que eu gostaria de dizer para todos. Obrigado por ter vindo pela primeira vez. Se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto, é um assunto bem complexo. Foi assim, geralmente... Eu vim outras vezes. Ah, tá bom. Mas aí qualquer dúvida... Tá joia, tá joia. Não é um assunto, diria, fácil de entender. Meio complexo. É complexo, ainda mais porque a gente fala sobre aspectos semimateriais, coisas que nossos instrumentos científicos hoje não conseguem ainda provar tudo isso que eu estou dizendo cientificamente. Então, ou seja, fica assim meio que no ar, mas tem muita literatura. O que a gente pode dizer no momento é que existe muita literatura sobre o tema. A mediunidade ela é muito ligada com a questão do perispírito, ou seja, quem está estudando a mediunidade aqui no centro e já está fazendo parte, é importantíssimo entender como funciona o perispírito. Porque algo bem interessante, que quanto mais evoluído você é moralmente, tá? Você consegue enxergar os detalhes do perispírito daquela outra pessoa. Ou seja, se você é um espírito elevado, se você é uma pessoa moralmente boa, você consegue encontrar as falhas daquele perispírito que você está querendo ajudar e você consegue trabalhar em cima disso. Se você tem uma faixa vibratória baixa, se você é uma pessoa moralmente baixa, se você é uma pessoa que ainda está com aquele perispírito muito denso, muito carregado, você enxerga o outro perispírito como se fosse uma pessoa. Você não consegue ver os detalhes, as imperfeições daquele perispírito. Ou seja, como é que você vai conseguir ajudar se você não consegue visualizar o problema? Então, ou seja, a única forma que a gente tem como ajudar aquelas outras pessoas é elevando nossa vibração moral. E aí sim você começa a conseguir ajudar aquelas outras pessoas. Chama-se caridade. Então, eu falo isso, cada vez que uma criatura se melhora, um diâmetro cada vez mais longo é influenciado por essa pessoa. Moralidade, segue Jesus, é o modelo. Isso aí. É ele. Não tem outro jeito. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Os livros do André Luiz falam muito, ainda que não necessariamente diretamente falando sobre isso, mas como sendo médico, ele foi médico quando ele estava encarnado, muitas vezes ele descreve os perispíritos das pessoas e ele descreve às vezes as condições médicas que estão ali naquele indivíduo, naquela situação. Então a gente aprende muito lendo os livros do André Luiz, que tem na biblioteca ali vários, quem quiser, está disponível. Mediunidade, aliás, é perispírito ou perispírito. É assim que se comunica com o espírito desencarnado, tem perispírito, e a gente tem perispírito, e depois comunica através do perispírito.
Mais uma dica. Eu já tinha concluído minha conclusão, mas agora eu vou dar mais uma dica antes de encerrar com a prece para a gente passa. Agora que vocês descobriram, vocês aprenderam, e é isso que a gente aprendeu, que o perispírito interliga com o outro, que a gente tem essa troca de energia, vocês vão se aproximar de pessoas com cargas pesadas, energia negativa. Quando você sentir isso, não fica sofrendo. Sai de perto. Ora, Tá entendendo? ora. Mas eu estou mostrando para vocês como a gente tem que entender mais os sensores do nosso perispírito. E na hora que o nosso perispírito começa a dar aqueles sinais para a gente, escute. Comece a aprender. Tá entendendo? Em vez de ficar sofrendo, ficar ali lutando, batalhando, e aquela pessoa te empurrando para baixo. Que é isso que faz a sua moralidade descer, a sua vibração cair, e aí as obsessões começam a acontecer. Então, ou seja, você quer evitar, é leve. Fique perto de pessoas positivas. Não significa que você vai largar a mão daquela pessoa, mas você tem outras formas de ajudá-la, através de oração, prece, tá entendendo? Mas você ficar lá, sendo aquela pessoa que fica sendo esmagada, tá entendendo? Escute o seu perispírito. Ele é o seu sensor. Para o espírito e para o corpo físico. Você estava falando da ciência e da religião. Eu lembrei da frase clássica do Einstein. Ele diz que a ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. E ciência e religião, tudo é de Deus, gente. Religião é para ligar, rede do verbo de ligar, é para ligar a criatura ao Criador. Ciência, ninguém só descobre, ninguém criou. Então, é Deus que cria. Eu respeito muito as outras religiões. Eu acho que se está fazendo bem, se as pessoas estão felizes, se as pessoas fazem bem, ótimo. Para que discordar com elas? Mas eu acho que o Espiritismo, para mim, vou dizer para mim, eu acho que ela traz respostas que muitas das religiões não têm ainda e não sabem como explicar. Então, se a ciência um dia chegar próximo de explicar mais a religião, eu acho que o Espiritismo tem uma chance muito grande de ser essa religião, porque a gente tem condições, e o perispírito é um bom exemplo, e a ciência pode nos aproximar e pode provar que existe esse elo entre o corpo e o espírito. Porque hoje em dia é uma das grandes perguntas que existe da ciência. Eles estão procurando aí algo material, né? A ciência está presa à matéria. E aí a religião não diz, não, mas a matéria você não consegue ver porque o espírito, o seu equipamento não consegue atingir isso. Na medida que, se a ciência evoluir ao ponto de conseguir ter acesso ao perispírito da pessoa, aí eu diria que a gente vai começando a encontrar esse elo. E não está muito longe não, porque já existem certas, como eu já disse, o peso da pessoa encarnada para a pessoa desencarnada já é um dos sinais. Existem curas através do passe, existem várias outras coisas, mas, claro que vai demorar um certo tempo. Mas o Espiritismo tem tudo para ser uma religião que vai crescer com o tempo por causa disso, que a gente já tem respostas que outras religiões no momento eles não conseguiram dar. Então, eu acho que isso é muito bonito. Por isso que eu acho que todos nós aqui nós temos um papel importante nessa encarnação. A gente está aprendendo coisas e a gente tem respostas que a gente pode começar a divulgar para nossos amigos, nossos inimigos e tudo mais, porque é uma religião muito bonita que trabalha do lado religioso, filosófico e científico. É isso. Conclusão da conclusão da conclusão.